Essa nossa reunião está sendo gravada. Hoje é dia 13 de dezembro de 2023 e nós estamos fazendo a sala aberta, que uma vez ao mês nós temos, na segunda quarta-feira do mês, a Comissão Day abre a sala da comissão para qualquer pessoa que venha se interessar pelos assuntos da Comissão Day, Diversidade, Equidade e Inclusão. O meu nome o palestrante da noite é a Bianca Estrela, e aí o Chico vai ler para a gente o currículo da nossa palestrante. Boa noite a todos. Associada fundadora do Interact Club de Santa Branca, 2018-2019, secretária do Interact Club de Santa Branca, 18-19, presidente da Comissão de Imagem Pública do Interact Club de Santa Branca, 18-19, associada do Interact Club de Jacareí, Avareí, 19-20, presidente da Comissão de Imagem Pública do Interact Club de Jacareí, Avareí, 19-20, diretora de projetos do Interact Club de Jacareí, Avareí, membro da Comissão de Imagem Pública Distrital 2019-20, presidente sócia fundadora do Interact Club de Jacareí, Atenas Paulistas, 2020-2021, presidente da Comissão de Imagem Pública do Interact Club de Jacareí, Atenas Paulista 2021, diretora de projetos do Interact Club Jacareí, Atenas Paulista 2021, presidente da Comissão de Imagem Pública Distrital 2021, presidente fundadora da Comissão de Inclusão Social do Colégio de Representantes Distritais do Estado de São Paulo, CORED Paulista 2021, desde agosto de 2020 até abril de 2021. Representante distrital do Interact, Distrito 4571, 21-22, membro da Comissão Distrital de Diversidade, Equidade e Inclusão do Rotary no Distrito 4571, diretora da Comissão Distrital da Diversidade, Equidade e Inclusão do Rotaract, associada ao Rotaract Clube de Jacareí, intercambista 2022-2023 Brasil-México, escritora, autora de 2 livros, A Poesia para os Poetas Mortos e Para Quando Eu Morrer, estudante do Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia do Estado de São Paulo, campus Jacareí, porção de Informática, bolsista do projeto de iniciação científica, uso da plataforma Scratch para desenvolvimento de materiais da ciência da natureza para aprendizado de alunos autistas, autista nível de suporte número 1, TDAH, e altas habilidades, superdotação, tem 19 anos. Nossa palestrante é Bianca Estrela Montemor Abdala França Camargo. Vai falar sobre o quê? Autismo e diversidade. Que maravilha, hein, Bianca? Seja bem-vinda. Muito boa noite a todos que estão aí, já nos prestigiando. Obrigada pela presença de vocês. Com você a palavra, Bianca. Quem quiser fazer alguma pergunta, por gentileza, coloque-a no chat, para que depois a gente possa fazer uma seleção aqui, né, para a gente que possa passar para a Bianca. Fica à vontade, Bianca. Boa noite, pessoal. Bom, meu nome é Bianca Estrela. Eu sou uma garota branca, com olhos castanhos, cabelos castanhos, com brincos da cor vermelha e branca, e também estou vestida com uma camiseta de flores rosas. Bom, primeiramente eu gostaria, de agradecer pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, é sempre uma honra, e também eu sinto uma responsabilidade por estar falando sobre diversidade e inclusão, que é um tema não só que eu goste, mas que eu acho extremamente necessário, claro que tem a ver com a minha vivência, e sobretudo sobrevivência, e também é uma questão muito coletiva, Então, eu quero que vocês se sintam à vontade para fazer perguntas, comentários depois, e que a gente construa, esse diálogo. Então, vamos começar. Diversidade e inclusão, um breve relato sobre autismo.
e a luta por acessibilidade e aceitação. Primeiramente, eu vou começar explicando, né, sobre o autismo. O autismo é um transtorno do neurodesenvolvimento que afeta como o indivíduo se porta perante a sociedade. Então, ou seja, tem disfunções cognitivas, tem alterações sociais, tem dificuldade de socialização, comunicação, déficits, né, em algumas partes, em algumas áreas, né, do comportamento. Também, o autismo, ele não é como essa imagem configura, né, mais autista ou menos autista. O autismo, ele é um espectro que tem 3 níveis de suporte, e os níveis de suporte, eles são dados, assim, a partir da autonomia que aquela pessoa tem. Então, o meu nível de suporte é 1, porque eu tenho mais autonomia. E isso é em relação às atividades que eu consigo fazer sozinha, as coisas que eu consigo fazer sem ajuda. Só que eu ser nível 1 de suporte não quer dizer que eu não precisa, né, obviamente, de suporte, né? Não tem autista número 0. Então, para eu ser diagnosticada como autista, eu precisei cumprir, né, com o manual de diagnósticos de autismo, DSM. E bem, o autismo ele é caracterizado por disfunções da linguagem, funções motoras, percepções sensoriais. Então, né, um breve resuminho sobre o que é o autismo. Bom, Sim. eu vou falar uma coisinha que eu sempre gosto de falar antes de qualquer palestra. Eu acho que você falar, você dar uma palestra, você estar dialogando, eu acho que é você se doar um pouquinho para o outro. Então, é um prazer imenso me doar um pouquinho para vocês, doar um pouco que eu sei, um pouco do que eu vivi, e espero que eu contribua com vocês, né? Então, bom, vou contar um pouquinho da minha história. Eu fui diagnosticada aos 14 anos, só que a minha infância foi extremamente difícil, Quem vê essa carinha de sapeca, eu imagino o quanto eu aprontava na escola, o quanto eu tinha dificuldades sociais. Eu comecei a falar muito tarde, aos 8 anos. Antes mesmo de falar, eu já escrevia. Então, uma curiosidade muito grande sobre mim, uma curiosidade, uma característica que me define é a escrita, essa conexão com as palavras. Então, eu acho que é uma coisa muito latente em mim. Então, antes mesmo de eu falar, eu já escrevia, e a poesia é uma coisa que é intrínseca, né, em mim. Então, eu tive dificuldade de fala, tive atrasos, muitos atrasos. Então, quem vê eu me comunicando agora não imagina o quanto para mim foi difícil falar, o quanto para mim é difícil me comunicar. E a comunicação não é apenas o ato de você verbalizar. Comunicação é a forma como você também se expressa, né, para as pessoas, é a forma como você interage com o mundo à sua volta. Então, eu tive um pouco de dificuldade nisso, ainda tenho. Então, para mim é muito difícil fazer amizades, eu preciso de um suporte verbal, de socializar, porque assim, eu consigo falar sobre determinados assuntos em específico, mas eu não sei chegar numa roda de conversa que tem outros, por exemplo, outros sotractianos, e começar a conversar junto com eles, jogar a conversa fora. Isso para mim é muito difícil, atrapalha a minha socialização. Né? O meu diagnóstico foi aos 14 anos de idade, mas só foi o autismo, déficit de atenção e a minha ansiedade, que é muito latente, muito perceptível. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, muito acelerada mesmo. E, bem, essa última foto que eu tô aqui foi a primeira vez que eu falei em público e a primeira vez que eu dei o ar da graça, assim, ao Rotary. No Interact, eu era tão quietinha, que as pessoas se esqueciam que eu estava lá, se esqueciam que eu era uma associada. Então, eu era secretária do clube, fui fundadora de alguns clubes, e eu sempre fui uma pessoa muito organizada, então eu me dei muito bem na secretaria. E aí, foi visita de um governador, e o pessoal, para me zoar, como ninguém queria falar, ninguém queria, né, fazer as boas-vindas, eles colocaram para quem? Para mim, que não falava nada, era tímida. E eu escrevi um discurso, assim, de 3 páginas, eu sempre escrevi muito bem, só que na hora de falar, por conta do meu déficit de atenção, eu me perdia na hora de ler. E eu falo, assim, com as minhas mãos, toda hora eu tô me mexendo, toda hora eu mexia com o meu corpo, então era muito ruim eu tá me mexendo toda hora e tá lendo. Então, eu simplesmente, assim, parei, fiquei quieta, 1 minuto, aquele silêncio, todo mundo olhando para mim, todos sotarianos, o casal de governadores. E aí foi quando eu falei com o meu coração. Eu digo isso, falei com o meu coração, dei as boas-vindas do que estava dentro de mim, que eu desejava, o que eu queria para aquela reunião. E aí o pessoal começou a gravar,
mandaram até para os meus pais. Eu cheguei em casa, minha mãe chorando, assim, de felicidade, porque é que para você deve ser um pouquinho difícil de me imaginar não falando, ou quieta, ou sem suporte nenhum verbal, mas nessa época era assim. Então ninguém me imaginava falando. Quando eu percebi, estava todo mundo me gravando. E felizes, felizes, foi um dia muito emocionante para mim. Essas fotos significam muito, e acho que ao decorrer da minha apresentação vocês vão ver que eu sou uma pessoa muito visual, então eu gosto muito de fotos. E essas fotos, elas significam partes importantes do meu crescimento como ser humano, fazem parte de um processo de como eu me entendi como gente, sabe? Como eu entendi que eu sou uma pessoa autista, que eu tenho dificuldades. Foi quando eu comecei a me conscientizar, até a consciência do meu pensamento de que eu sou diferente, que o mundo não é tão bom quanto a gente pensa quando é criança. Porque, assim, na minha infância foi extremamente difícil. Sem suporte, sem terapias, eu apanhava muito na escola, eu batia muito também, né? Eu já tive professores me colocando em lata de lixo. Eu apanhei muito na escola, muito na escola, muito na escola. Sofri bastante. Então, assim, como eu tinha atrasos no meu desenvolvimento em algumas áreas, né? Eu não conseguia acompanhar, então o que eu fazia? Eu estudava em casa, só que eu estudava toda hora. Então, desde criança, por mais que eu não sabia verbalizar, eu entendia que eu tinha que dar o melhor de mim 5 vezes mais que os outros, senão eu não queria chegar a lugar nenhum. Eu acho que essa corrida, ela sempre foi muito desleal e injusta. Então, eu me tornei uma pessoa viciada em estudar. Eu apanhava da minha mãe para eu parar de estudar, de tão viciada que eu era. Mas é porque eu sempre estive atrás. Entende? Então, se eu não me esforçasse 5 vezes mais, eu não ia conseguir chegar a lugar nenhum. Infelizmente, é assim. E é isso que eu quero mudar. Eu acho que eu sou uma pessoa que acredita nas mudanças do mundo, e eu não quero ser a pessoa que fala nas mudanças, mas que não faz nada sobre isso. Eu quero ser aquela pessoa que fala, eu quero ser aquela pessoa que faz, aquela pessoa que realmente acredita, e eu realmente acredito que a gente pode mudar o mundo, mesmo que seja em base de formiguinhas. Eu tenho essa esperança, e essa esperança foi a que me fortaleceu e me ajudou a superar, eu não digo nem superar, mas a ultrapassar os meus obstáculos, né, o preconceito e tal. Eu vejo que se não fosse pela dificuldade social, pela desigualdade social, pelo preconceito das pessoas, o meu autismo seria o de menos. Então, eu acho que o que mais impacta na vida de uma pessoa com deficiência não é a própria deficiência da pessoa, mas sim como as pessoas, como a sociedade, como a comunidade nos trata, nos vê. Então, eu vou aproveitar essa fala e evocar um passado muito triste do nosso país, que foi o assassinato de mais de 70 mil pessoas com deficiências, doentes mentais dentro dos hospitais manicomiais do século XX. Então, por exemplo, se eu tivesse nascido no século passado, provavelmente eu estaria no manicômio e seria morta. Então, eu vejo que é uma oportunidade muito grande toda vez que eu falo. Então, é por isso que eu sinto uma responsabilidade histórica muito grande, porque eu acho que as minhas falas, as minhas ações, elas refletem, né, uma coisa que a gente herdou de muitos anos atrás, né, que é o preconceito, que é a discriminação. É por isso que muitos de vocês não estudaram com pessoas com deficiência, porque houve um processo histórico de segregação, e a minha bolsa de pesquisa, por mais que seja relacionado à informática e à programação, é também relacionado à parte inclusiva, então eu estudo muito processos históricos, sociais, porque eu acho muito importante a gente saber o que a gente herdou do passado, porque é tão necessário falar de DEIO. Eu queria que não fosse necessário falar sobre isso, mas é porque as pessoas não sabem, muitas pessoas sabem, mas não se importam o suficiente para agir. Então, a minha esperança de estar aqui com vocês é isso, que juntos a gente possa fazer uma ponte, que a gente possa construir em conjunto alternativas e ações para mudar, porque eu pelo menos me sinto assim, cada vez que eu falo, cada vez que eu tenho uma palestra, uma atividade, eu quero que as pessoas saiam na minha palestra, eu quero que as pessoas saiam no nosso diálogo, tendo uma força potente de querer mudar algo, sabe? Eu não quero que me assistam e esqueçam tudo e não façam nada sobre isso. Eu quero que as pessoas ajam, porque tem muitas crianças, tem muitas pessoas que estão morrendo. Eu fico muito triste com isso, e ao mesmo tempo que essa minha tristeza, ela me fortalece no sentido de me impulsionar a querer mudanças, a fazer mudanças e a participar disso tudo.
Bom, acabei que eu me adiantei um pouco, que eu não sei porque às vezes eu faço slides, porque eu faço slides por tudo que eu tô falando, né? Eu acho que uma coisa que o roteiro me deu, e é uma coisa que eu sou muito grata, é a oportunidade de fala e de escuta. Uma coisa que eu lutei muito, porque antes mesmo de se falar em diversidade, equidade e inclusão na comissão estrutural, assim, eu já estava tentando inserir isso no Interact após eu ter uma crise num evento estadual. Então, assim, foi quando eu cheguei e falei para as pessoas que eu sou autista. Houve, muitas pessoas me infantilizaram, muitas pessoas não me viam como líder, só que no meu clube eu consegui me desenvolver bem, porque por mais que eu tenha uma ansiedade social muito grande, o meu hiperfoco é nas áreas sociais e comunitárias. Então, eu sempre tive muita facilidade em estruturar projetos, a minha cabeça, ela funciona através de padronizações, então eu sempre fui muito boa em enxergar estruturas. E para a gente realizar um projeto, de certa forma, a gente precisa estruturá-lo. Então, eu sempre tive muita facilidade em estruturar projetos, em ver o que precisa anotar, papelada, tudo. Então, eu acabei me desenvolvendo dentro do meu clube através da área de projetos e da imagem pública também. Então, eu sou muito grata ao que a Interact fez por mim. E ao decorrer dos meus anos como interactiana, eu consegui cada vez mais cargos de liderança. Eu fui me dando uma esperança, porque quando eu entrei no Interact, eu me achava, estou sendo sincera aqui com vocês, eu me achava uma pessoa irrelevante, completamente inútil. Eu estava passando por períodos muito difíceis na minha vida, no qual era depressão, eu apanhava na escola, eu não tinha nenhum amigo, eu cresci, a minha infância inteira foi sem amigos, então eu cresci muito sozinha. E o Interact, ele me deu uma esperança de agir. Por exemplo, a gente fala dentro dos nossos clubes que a gente faz projetos para a comunidade, a gente muda a nossa comunidade local. E eu queria isso, porque eu não queria me sentir uma inútil, eu não queria ser só mais um número no sistema, eu não queria só respirar. Então, o Interact me deu um sentido para viver, um sentido de comunidade, de comunitário, de coletivo. Então, o Interact, ele reacendeu essa esperança de viver em mim. E acho que isso reflete muito quem eu sou hoje. Eu não sou a pessoa que... Não sou a mesma pessoa que entrou no Interact, e eu sou muito grata pela oportunidade que o Rotary me deu. E acho que uma das maiores oportunidades que eu tive dentro do Rotary foi o desenvolvimento da fala. Eu lembro que na minha primeira palestra foi para o Rotaract do Distrito 4.500. Eu tinha 15 minutos para falar. Isso era na pandemia, no comecinho da pandemia. Só que eu me embolei inteira e estava tão nervosa que eu transformei 15 minutos em 5 minutos. Eu fico pensando nessa apresentação até hoje. Eu estava muito nervosa, só que ao decorrer das palestras, das conversas que eu tive, eu desenvolvi melhor a minha fala, minha organização sobre o tempo. Então, o Rotary, assim, me ajudou muito no meu desenvolvimento como ser humano. De pensar que, poxa, a gente está aqui trabalhando e construindo, acreditando num mundo melhor e fazendo parte disso. Por isso que eu coloquei aqui nos meus slides, Rotary Pessoas em Ação, porque a ação quer dizer movimento, quer dizer que algo pulsa dentro de nós e nos faz caminhar, nos faz agir. E essa é a minha maior esperança. Isso é o que me movimenta, o nosso poder de ação, o nosso poder de ação em conjunto. Então, eu acredito muito, porque uma pessoa não pode mudar o mundo. Eu não posso mudar o mundo sozinha, mas nós, em coletivo, a gente consegue. Então, por isso que eu acho muito importante o Rotary, o trabalho que a gente faz. E o melhor, assim, o maior presente que o Rotary me deu, além, né, desse sentido de esperança, de me sentir como ser humano, de me ver como ser humano, foi o desenvolvimento da minha fala, porque aí eu consegui contar a minha história, não só através da poesia, mas verbalizando também, né? O autismo, ele é um espectro, e dá para se caminhar no espectro. Por mais que o autismo não tenha cura, eu, se fosse diagnosticada na infância, eu seria diagnosticada como autista de nível de suporte 2, que era o antigo moderado, porque eu não era verbal, não conseguia fazer as coisas sozinha, nada. Então, eu evolui muito. E ao decorrer, né, desses anos, eu fui recebendo convites para palestras dentro e fora do Rotary, me tornei muito ativa dentro do Instituto Federal, lugar que eu estudo. E aí, eu sempre evoco o Rotary nas minhas palestras, não só como forma de divulgação, mas também como uma forma, assim, de expressar minha vivência dentro da organização. O Rotary é uma ótima organização, uma organização extraordinária,
e me deu várias oportunidades, me deu vários aprendizados. Eu convivi com pessoas que não queriam que eu estivesse lá, inclusive eu já fui mandada me retirar de um clube. Quando eu estava para me candidatar para a RDI, teve rotarianos que veio na minha casa pedir para os meus pais não deixarem me candidatar para ser RDI, né? Um companheiro muito importante do meu distrito, Marcelo Argolo, ele faleceu, né? Assim que eu assumi como RDI, ele foi uma pessoa muito importante para o meu distrito, para a juventude no Brasil também, e foi ele que conversou com os meus pais, com a equipe, para me permitirem ser RDI. Então, eu tive muitas pessoas no meu caminho que acreditaram em mim, outras que duvidavam. Então, meu percurso no Rotary foi difícil, foi desafiador, mas foi um percurso de muito aprendizado, né? Então, eu tô aqui porque muitas pessoas caminharam junto comigo. Então, se eu tivesse caminhado sozinha, eu não estaria, não sei nem se eu estaria aqui viva ainda. Bom, eu sempre coloco essa foto, tento colocar essas imagens nas minhas palestras, porque eu queria falar exatamente sobre esse dia. Foi no ano passado, em maio, mais ou menos, eu fui palestrar numa cidade que se chama Caraguatatuba, fica no litoral norte de São Paulo, umas 2 horas da minha casa. Eu estava afastada do Instituto Federal porque tinha algumas pessoas que estavam pesquisando na internet como deixar um autista em crise, tinha pessoas que estavam querendo me machucar. Eu sou uma pessoa muito ativa no Instituto Federal. Eu me assumo como autista, eu falo sobre as minhas dificuldades, só que você falar sobre as suas dificuldades, você falar sobre si mesmo, é você escolher se tornar vulnerável. E eu escolho me tornar vulnerável para ensinar, para aprender, para as pessoas me conhecerem, para as pessoas saberem que eu existo, para eu reafirmar minha existência. Então, no Instituto Federal sempre fui muito ativa. Eu organizei um ato, uma manifestação dentro do campus, pedindo a contratação de uma pedagoga especialista em educação inclusiva. Eu fui maltratada por um professor basicamente me chamou de burra, perguntou se eu sabia fazer alguma coisa relacionada à matemática, e eu fui muito destratada, muito destratada. Os meus amigos, o pessoal da minha sala se revoltou e a gente se recusou a ir para a sala de aula dele por 2 semanas. E a gente montou cartazes evocando o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, evocando algumas leis relacionadas à educação inclusiva. E isso foi muito divulgado dentro da minha cidade e acabou que a gente acelerou o processo de contratação dessa pedagoga. Então, a partir do momento, todo o meu campus estava sabendo quem eu era. E eu fui muito atacada, tanto por parte de alguns professores, quanto por parte de alguns alunos que não me queriam lá. E eu fiquei um tempo, assim, longe do IFE, porque estava me fazendo muito mal. E eu fui palestrar nessa escola, uma escola municipal de Caraguatatuba. Eu estava completamente, assim, destroçada no sentido emocional mesmo. Eu sentia que todas as minhas forças tinham se acabado. E eu palestrei para várias crianças, tanto de manhã quanto de tarde, para o ensino fundamental 2, para o ensino fundamental 1. Então, o público era muito diferente, era a primeira vez que eu estava palestrando para crianças. Então, eu fiz slides muito lúdicos, com participação e tal, para as crianças prestarem atenção. E acabou que todo mundo prestou atenção em mim, tinha a Secretaria de Educação, de Saúde, lá da Prefeitura, tudo participando também, da pessoa com deficiência. E aí, no meio das minhas falas, eu vi que tinha algumas crianças fazendo cartinhas. Eu ganhei mais de 30 cartinhas das crianças. A gente sabe que criança gosta muito de fazer cartinha. E eu não imaginava que tinha mais de 30 crianças autistas nessa escola. E outras crianças com síndrome de Down. Eu estava falando sobre pessoas com deficiência, sobre inclusão. Então, eu fiquei um pouco com receio, porque na minha infância foi extremamente difícil, as crianças não me aceitavam. Foi uma experiência muito diferente, muito, assim, transformadora. E eu tive muitas perguntas das crianças, e elas me fizeram muitas cartas. E uma delas era do João, que é um menino autista, e ele disse assim para mim que quando ele crescer, ele quer ser como eu. E tinha muitas pessoas, assim, muitas cartinhas que falavam que tinham crianças autistas dentro da sala deles, e eles tentavam ajudá-lo quando eles estavam mal, que eles o respeitavam, e quando alguém fazia bullying com eles, eles iam lá e os defendia. Então, eu acho que
Eu acho que eu tô aqui por conta dessas crianças. Eu tô aqui porque tem gente que acredita. Eu tô aqui porque eu não tô sozinha. Eu tô aqui porque tem muita gente que acredita em mim, se inspira em mim. Eu acho que eu tô aqui porque nunca foi só sobre mim. Eu acho que o sentido de coletividade é muito latente, é muito presente em mim. E eu não tô aqui por mim. Eu acho que eu falo porque eu acredito num mundo melhor. Eu falo porque eu quero evocar o passado. Eu quero que as pessoas saibam que muitas pessoas resistiram dentro dos hospitais manicomiais, que muitas pessoas foram assassinadas por serem pessoas com deficiência, que por muitas décadas as pessoas com deficiência foram segregadas e não puderam estar nas escolas comuns, não foram inseridas no mercado de trabalho. Eu estou aqui porque tem uma criança que acredita em mim, ela quer ser como eu e ela se vê em mim. Eu tô aqui porque quando eu era criança eu apanhava na escola, eu era maltratada e ninguém acreditava em mim. Eu tô aqui não como exemplo de superação, mas eu tô aqui como uma sobrevivente. E eu tô aqui também porque eu quero que todas essas crianças estejam em institutos federais, em universidades federais. Eu tô aqui porque eu acredito neles. Eu acredito neles e nesse dia eu renasci como uma pessoa que não, que não vai se esquecer de todas as lutas do passado, porque eu acredito no futuro e eu quero o melhor para que nenhuma criança seja maltratada, para que nenhuma criança apanhe de professor, para que nenhuma criança apanhe de outros alunos, para que nenhuma criança com deficiência, ou autista, ou com transtornos mentais pense por um segundo que elas são inúteis e que não merecem viver. Eu acho que essa é uma construção humanitária e é uma pauta. Eu não digo nem como uma pauta, como levantar bandeira. Eu acho que é uma questão mesmo de sobrevivência, é uma questão mesmo de ser humano, de ser sensível perante as causas do mundo, sabe? Então, nesse dia eu renasci como uma pessoa, e eu sempre trago a foto deles, porque eu quero que vocês saibam que tem crianças resistindo dentro das escolas, que tem crianças resistindo e muito mesmo, porque boa parte, né, dessas crianças são pobres, são de escolas públicas, infelizmente, não tem famílias estruturadas o suficiente, tem muitos pais que não aceitam o diagnóstico, assim como os meus pais demoraram muito tempo para aceitar o meu diagnóstico. Então, assim, eles têm um peso muito grande, eles têm um passado, uma vivência muito pesada, muito dura, muito dura. Eu trouxe essas fotos porque eu quero que vocês saibam que dentro dessas crianças tem crianças autistas que estão resistindo e que estão se inspirando em mim, e eu não quero decepcionar elas. Então, por isso que eu quero trazer essa reflexão para vocês, porque eu quero que vocês saiam daqui e que vocês não se esqueçam delas. E que vocês não se esqueçam do que a gente está conversando aqui, porque o meu sonho é a gente mudar isso juntos, e a gente não vai conseguir mudar juntos se as pessoas não se importarem o suficiente para isso. E é isso que eu quero trazer. Eu quero dizer para vocês que, por mais que eu esteja falando agora, eu passei muito tempo da minha vida sem falar. Eu passei só escrevendo, eu passei com as pessoas não aceitando, não me aceitando, então passei muitos anos sendo rejeitada. Ainda sou rejeitada em muitos parâmetros, assim, da minha vida. Então, assim, eu quero que nenhuma criança tenha que passar por isso. Eu quero que essas crianças sejam aceitas e e que tenham um futuro brilhante. Tem muitas crianças autistas morrendo de fome. Tem muitos Aristóteles, Nelson Mandelas aí nas periferias morrendo. Tem muita gente assim extraordinária, líderes extraordinários, que não vão ter chance de entrar numa organização como o Rotary ou em outras organizações e não vão ter chance de mudar o mundo. E eu quero que essas pessoas tenham essa chance. Eu quero que essas crianças autistas tenham educação de qualidade, respeitando seus processos individuais de aprendizagem, respeitando o ser humano, a maneira como ele se manifesta. Então, eu quero que essas pessoas sejam respeitadas, não só respeitadas, mas também amadas, porque eu acho que o preconceito, ele é algo que dissipa o nosso amor, a nossa paixão, o nosso afeto, a nossa ternura pelos diferentes. Então, uma coisa que eu também ensino para as crianças é que a gente não é igual a ninguém, porque é nesse pensamento que a gente acaba criando crianças segregativas, porque a partir do momento que você fala que todos somos iguais, aí aparece uma criança negra sem um braço, e a pessoa fala, ele não é igual a mim, por que eu tenho que respeitar? Então, eu acho que, eu acredito no ditado assim, que todos nós somos diferentes, e apesar das nossas diferenças, devemos respeitar todos, e que somos iguais como ser humano,
no sangue, mas somos diferentes em personalidades, em características, em formas de comportamento. Eu acho isso fantástico. O mundo seria muito chato se todo mundo fosse igual. Eu acredito na oportunidade igual, nas oportunidades iguais, na questão de equidade, na questão de igualdade, mas que a gente tenha liberdade para a gente se manifestar da maneira como a gente se sentir melhor. Até porque, quando a gente oprime a manifestação de alguém, a gente acaba silenciando um pouquinho dela. E acho que a beleza da liberdade, de ser quem a gente é muito linda para a gente estar prendendo os outros, sabe? Bom, eu participo de muitos congressos. Eu fico, assim, maluca escrevendo artigos, submetendo para congresso. Já viajei muito através da pesquisa. Trabalho com Scratch. E eu aprendi algumas matérias dentro do Instituto Federal através do Scratch. E aí a gente pensou, por que a gente não faz um projeto de pesquisa relacionado a como programas computacionais podem auxiliar no processo de aprendizagem de crianças autistas. A gente se inspirou em um projeto de uma professora de biologia do meu campus, que ela usava o Scratch para ensinar os jovens surdos. E isso deu muito, 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 muito certo. Já faz 2 anos que eu estou nessa área. Ano que vem eu vou mudar de bolsa de pesquisa e vou ficar estudando os processos históricos das pessoas com deficiência, fazendo oficinas, indo nas escolas da minha cidade e ensinar sobre autismo, ensinar sobre pessoas com deficiência para as crianças. Então eu vou nas escolas municipais e dar essas palestras, né? Não digo palestras, mas essas rodas, porque eu acho que vai ser melhor para mim. E também porque já faz muito tempo que eu estou dentro dessa área do Scratch. Eu sou uma pessoa de humanas, por mais que eu faça um curso de exatas, eu me formo no que vem, se Deus quiser, e vou para psicologia, que é a área que eu me descobri dentro da pesquisa, né? Então, essas 2 fotos são fotos de congressos, de 2 congressos, mas eu já fui em mais de 12 congressos aí. Gostaria de comentar um pouquinho sobre o meu intercâmbio. Eu já pensava em intercâmbio. Eu acho que uma das coisas mais maravilhosas assim, do Rotary é que ele te dá um sentido de que o mundo é grande demais. E uma pessoa como eu, que veio da periferia, que sempre estudou em escola pública, que era raro ter um professor de inglês que soubesse inglês. Eu descobri sobre o mundo no Rotary. Eu queria fazer intercâmbio, só que tudo isso estava muito longe da minha realidade. E eu tinha acabado de ser eleita como RDI, estava no Instituto Federal, estava tudo muito pesado. Só que eu mandei essa ideia para minha mãe, de primeira mão, com certeza, ela não aceitou. Na verdade, ela só começou a acreditar que eu tinha a chance de ir para o intercâmbio depois que eu passei na prova. Porque como eu não tinha condições financeiras de pagar, e a minha mãe também não, eu não quis forçar e pedir mais do que ela não poderia dar mesmo. Então, eu comecei a vender doces na rua, depois da escola, e comecei a fazer campanhas, assim, eu ia em sebo, vendia livro, fiz um monte de campanha, só para conseguir R$ 1.000 para me inscrever para fazer a prova, que eu nem sabia se eu ia passar. Eu pensava assim, ó, primeiro passo é eu passar na prova, depois a gente vê. Eu consegui o dinheiro, tá, além dos R$ 1.000, o dinheiro da passagem para ir até o local para fazer a prova. Só que tinha um porém. Eu era RDI, estava no Instituto Federal, super pesado, trabalhava pra caramba. Então, para mim era muito difícil, por exemplo, eu estudar para inglês, sozinha. Eu tenho muita dificuldade para inglês, sempre estudei em escola pública. E é muito desleal essa questão de conhecimento, porque o conhecimento que eu tinha era quase nada em relação às outras pessoas que estavam concorrendo. Sempre estudaram em escolas particulares, filhos de rotarianos. Então, era uma desigualdade muito grande, uma desigualdade, assim, de preparo, sabe? Boa parte deles não tinham que trabalhar para conseguir dinheiro para só realizar a prova. Então, era muito difícil, era muito difícil. Só que fui dando certo, as pessoas do meu distrito se solidarizaram, e aí, muitos clubes do Rio de Janeiro fizeram uma campanha, né, individuais, não representando o clube, mas se juntaram aí por trás, aí, para me ajudar na campanha. O meu Rotary Clube São José dos Campos Satélite também eu fui rejeitada por 2 Rotary Clubes que não queriam que eu fosse intercambista por conta de eu estar no espectro autista. Algumas pessoas da equipe de intercâmbio também não queriam, mas mesmo assim eu consegui. Aí acabou que teve uma campanha assim, quase que nacional. Muitas pessoas de outros distritos ajudaram nessa campanha, a rir, fazer e tal. Passei na prova, consegui um intercâmbio de curta duração, por mais que eu queria o de um, só que
não consegui, né, pela questão financeira. E eu consegui ir para o México, mas eu não fui para o México sozinha. Eu levei todos os rotarianos, todas as pessoas que contribuíram, que sonharam junto comigo, né? Porque imaginem, era novidade uma criança não, uma jovem autista fazer intercâmbio pelo Rotary. Então, ao decorrer da minha trajetória rotária, eu sempre tive pessoas duvidando muito, mas muito do meu potencial. Então, como eu falei, eu não podia errar. A gente que nasce com alguma deficiência, com alguma defasagem social, a gente não pode se permitir errar. Infelizmente, é um pensamento que eu cultivei bastante, então isso acaba entrando muito na minha ansiedade, no meu perfeccionismo, isso me atrapalha muito, esse pensamento que eu tenho na sociedade. Então, eu tive que ser melhor. Como eu não sabia inglês, eu estudei para tudo quanto é questão de Rotary, e hoje eu sei tudo. Então, assim, consegui passar na prova, demorei para ir, mas eu fui. E acabou que eu fui considerada a intercambista que mais fala pelo meu clube rotário. Eu dei muitas palestras no México, eu cheguei a dar 6 palestras no México, 6 palestras oficiais no México, mas eu sempre falava alguma coisa. Eu nunca faltei numa reunião do meu clube rotário, toda semana eu estava lá, e eu ia nos projetos, eu fui dar uma palestra numa escola de interactianos, fui dar palestras em outros clubes de Rotary no México, e eu já falava espanhol. Eu aprendi espanhol sozinha, através da poesia, comecei a estudar as palavras, comecei a estudar a frase, comecei a estudar poetas, né, que falam espanhol, como Pablo Neruda, como poetas mexicanos também, e aprendi a escrever e falar espanhol. E aí, oi, Tá me ouvindo? tô. A gente vai pedir para você ir terminando. Depois a gente conversa mais um outro momento, pode ser? Tá bom, já tô finalizando aqui. Você tem ainda umas 2 perguntas, pelo menos. Tá bom, já tô finalizando aqui. Desculpa ter te interrompido. Não, tudo bem. Então, enfim, dei muitas palestras no México, falei sobre autismo, falei muito sobre autismo no México, e foi extraordinário o meu intercâmbio. Aqui, nessa escola que eu fui, eles gostaram muito de mim, e eles fizeram uma homenagem para mim, eles souberam que eu sou escritora, e eles escreveram um poema, um trecho de um poema que eu escrevi, na parede da escola deles, ao lado do Pelé, que na época ele tinha acabado de morrer. Então foi bem recente, foi no começo desse ano, e eu vou recitar esse poema, ele é bem curtinho, tá? Eu fiquei muito feliz porque, poxa, para as pessoas que não queriam que eu fizesse intercâmbio, receber uma homenagem no muro de uma escola, de um poema meu, foi muito importante para mim, e eu fiquei muito emocionada. Aí eu vou finalizar com esse poema. Respiro, porque ainda há luz. A esperança me toca com ferocidade, tentando salvar o último pedaço de mim, que ainda luta bravamente pela vida. Eu estou viva, pois eu sinto o mundo devorando meu coração. Eu sinto a dor do meu povo que sangra, mas eu juro que não sangra em vão. O meu povo luta pela vida, e a vida um dia será bonita. A melancolia assola minha mente, e a vontade de resistir não é sempre tão presente. Eu respiro com afeto e coragem. Respiro porque há luz. Respiro porque as estrelas brilham no céu. Respiro porque o amor é revolução. Respiro porque o fogo que arde em mim é belo e selvagem. A esperança é como o nascer do sol, explodindo luz para iluminar o mundo. Muito obrigada. Aqui é só uma frase da Jennifer Jones que eu gosto muito, que é: todos nós temos sonhos, mas agir por esses sonhos é uma escolha. Imagina um mundo que mereça o nosso melhor, onde nos levantamos a cada dia sabendo que podemos fazer a diferença. Muito obrigada pela oportunidade. Nós temos aqui perguntas do Chico, tá, para você. E aqui a Carol está te parabenizando, aliás, todos nós, né? Então, o Chico, ele é um governador ex-governador do ano 2002, 2003, ele é da Imagem Pública também, né, da Comissão Distrital da Imagem Pública e também aqui da nossa Comissão DEI. Ele te pergunta aqui como você como participante da Comissão DEI, do Distrito 4.571, está vendo evolução de ações positivas à luz da DEI? Você está vendo essa ação? Ações positivas ou não? Eu vejo que está sendo muito mais comentado sobre diversidade, equidade e inclusão no meu distrito. Eu tive muitas oportunidades de fala em conferências de governador, em
em assembleia, só que eu acho que tem muita coisa ainda que precisa ser trabalhada, e acho que aos poucos a gente tem que estar construindo e evoluindo, trabalhando mais com os clubes, porque eu acho que o que pega mais são as ações nos clubes. Eu vejo que muitos clubes têm dificuldade de estar atuando, de estar trabalhando day, e acho que essa é a parte que mais precisa ser trabalhada. Verdade. Os clubes realmente têm uma dificuldade muito grande, né, para trabalhar day, mas a gente, acho que aos poucos a gente vai conseguindo chegar lá, né? E ele pergunta também, como você vê a sociedade estudantil em sua universidade, a evolução da day lá na universidade? Assim, entendi a pergunta, não sei. Se for diferente, Chico, fala aí pra gente. Bom, eu acho que as portas da universidade, do Instituto Federal, estavam super fechadas. E eu, como uma boa pessoa que gosta de desafios, eu fui lá e arrumei todas as portas para eu conseguir entrar e também para facilitar a entrada de outras pessoas. Então, eu acho que no começo foi muito difícil, ainda é muito difícil com alguns professores, mas eu acho que em relação à comunidade estudantil, eu acho que a gente está aprendendo muito. As pessoas da minha sala aprenderam muito comigo e respeitam demais. E acho que é possível, sim, trabalhar com jovens dentro da comunidade estudantil. Eu acho que isso está sendo muito mais comentado e falado mais abertamente, que antes as pessoas tinham vergonha de falar sobre isso. E acho que um dos momentos assim mais fantásticos é as pessoas não terem mais vergonha de abordar esses assuntos. Obrigada. Eu queria saber se o governador... Eu não quero fazer uma pergunta, mas apenas tecer um comentário. Parabéns, Bianca, você é um exemplo de superação, né, nos ensina a não desistir. Eu dei uma saidinha no começo da sua fala, você aponta muitas dificuldades no colégio, de relacionamento com as crianças, e me parece que o grande problema é que nós, né, como sociedade, a gente olha para quem é portador de alguma necessidade especial como um coitadinho, como alguém que não é capaz, né, como alguém que a gente precisa ter dó. E me parece que não é essa a questão. A gente tem que respeitá-la nos seus limites, evidentemente, né, e apoiá-la. Eu acho que a sua fala, Bianca, ela ajuda muito e ela deve ser disseminada nas escolas, nas redes estaduais, porque nas escolas particulares, normalmente nós temos já pessoas que dão acompanhamento, mas nas escolas estaduais não há. E muitas crianças se sentem rejeitadas, se sentem descriminalizadas. E talvez com a sua fala, com a sua percepção de realidade, pelas lutas que você teve, você vai fazer essas crianças a também se autorrespeitar e se autovalorizar, né? Então, eu penso que a sua demonstração, a sua vida, ela efetivamente, da forma como você tem abordado, eu não a conheço pessoalmente, portanto, eu estou acreditando da sua fala. Mas, da forma que você apresenta, eu penso que efetivamente você está causando a diferença na vida de muitas pessoas com o seu exemplo de luta e de persistência, e de não desistir. O lance de você ir vender balinha, de conseguir dinheiro para pagar, né, a sua entrevista, mostra a sua determinação. E às vezes a gente é tão pouco determinado, né, a gente desiste tão no começo das coisas. Parabéns, você nos inspira e nos transforma também como pessoas para o melhor. Eu quero te agradecer muito. Muito mesmo, e sua fala vem ao encontro de tudo que eu sempre pensei. E como o Chico disse, eu dava aula para adultos, tá? Eu sempre dei aula para os adultos. E aí eu fui abaixando, fui indo, eu andei assim quase como se fosse de ré, né? Eu fui indo para o ensino médio, eu fui indo para o ensino fundamental 2, e agora eu dou aula para o ensino fundamental 1, e como eu te falei antes da gente começar, eu tenho alunos especiais, vários tipos de situações, cada um. E realmente eu agradeço muito a Deus essas oportunidades que eu tenho tido nesse sentido, porque tanto eu aprendo, quanto eu tenho oportunidade de lidar com eles, e eles também conseguem aprender comigo,
E eu acho que é o que você disse, os professores, eles não sabem, não adianta fazer um cursinho de 180 horas, que isso não vai resolver a questão, tá? Não vai resolver, é toda uma vivência gigantesca, mas eu te digo que no DF nós temos excelentes professores, e a realidade na educação pública do DF é um pouco diferente dessa que você colocou aí, com relação à educação pública no estado de São Paulo. Aqui é melhor, graças a Deus, tá? É melhor porque a gente tem, não é excelente, não é a ideal, mas ela é bem melhor, porque aqui a gente consegue trabalhar com alunos com várias deficiências, vários tipos de habilidade, vários tipos de capacidade, e eu mesmo, na mesma sala, como eu te disse, eu tenho 3 tipos de alunos especiais, e os meus outros alunos os respeitam na íntegra, porque eu faço isso valer. Não existe ninguém que desrespeite qualquer um dentro da minha sala, realmente, mas isso é uma questão pessoal, né? Aí você vai trabalhando isso, e eu concordo com você quando você diz que quando a gente ensinar a criança, ele vai se tornar um adolescente, um adulto que respeita qualquer ser humano. Então, isso é fato. Esse assunto, a gente falaria horas e horas. É um assunto maravilhoso. Te agradeço profundamente, né? E aí está o seu certificado, né? O Chico vai ler para a gente. Por favor, Chico. Certificado, Comissão de Diversidade, Equidade e Inclusão do Distrito 4530, do Rotary International, que trabalha para que a nossa organização seja diversificada, equitativa e inclusiva, buscando melhorar a experiência dos associados, em especial na região onde atua, que tem primado por convidar pessoas ilustres que tragam momentos de interesse, certifica que Bianca Estrela Montemor Abdala França Camargo desenvolveu de forma incrível e com competência o tema autismo e diversidade. Então, esse certificado está para você e ele vai ser encaminhado pela nossa querida Tânia Gomes, que é a presidente desta comissão, para que você possa lá utilizar como achar conveniente. Muito bem, e aqui nós estamos indo para o final. Se você quiser ir para o final agora, Tânia, vamos para o final ou não vamos para o final? Beleza, vamos sim. Vamos agradecer, né, a todos os presentes, agradecer Bianca, meu carinho, meu amor por você, tá? Você vai voltar, tá? Em algum momento a gente vai trazer você de volta, tá bom? E você vai participar com a gente, tá convidada toda segunda, quarta-feira do mês. Nós estamos com a sala aberta da Comissão DEI para todas as pessoas que quiserem aprender um pouco mais de DEI, vivenciar um pouco mais de DEI. Agradecemos a presença do nosso governador hoje aqui conosco também, né, que eu tenho certeza que, assim como eu e todos que estão aqui presentes, aprendeu muito, né? A gente sempre aprende. O mais apaixonante de lidar com a Comissão DEI é que você não passa um minuto sequer sem aprender uma coisa nova, sem se melhorar, sem se renovar, e tendo a oportunidade, a capacidade de entregar isso de coração para todos aqueles que fazem parte da família Rotária e de sua convivência diária. Você quer falar alguma coisa final, antes da gente encerrar? Eu gostaria de agradecer mesmo a participação de todo mundo, o convite. Eu fiquei muito feliz, muito empolgada. Eu fiquei até ansiosa para vir para cá. Então, assim, um prazer conhecer um pouco do 4530 e também conhecer um pouco, assim, do que vocês querem trazer para o distrito de vocês. Isso me anima, me deixa mais esperançosa, sabe? Então, gostaria muito de agradecer a participação também. Tem reunião de Rotary que tem 30 participantes, mas não tem tanto de pergunta, tanto de interação que a gente está tendo aqui nessa sala, e eu fico muito feliz mesmo, de coração. Muito obrigada. Uma boa noite para todos nós.